Boa tarde, gente. Me chamo Sofia e eu, juntamente com o meu grupo, escolhemos falar sobre o eletrocardiograma como método diagnóstico e nós vamos abordar algumas informações que são muito pertinentes para o nosso conhecimento. Inicialmente, muita gente se pergunta o que é o eletrocardiograma mesmo, e nada mais é do que um exame para avaliação da saúde cardiovascular, ou seja, o seu objetivo é detectar algumas anormalidades cardíacas, e tudo isso é feito através de eletrodos que vão estar fixados na pele do paciente e eles vão conseguir captar os batimentos cardíacos. E essa atividade elétrica do coração, ela vai ser registrada em um papel milimetrado que é impresso ao final do exame, e é através desse papel que o médico ele vai conseguir interpretar e ver se existe alguma anormalidade, se existe alguma doença, se a pessoa realmente está saudável. Mas antes da gente adentrar mesmo no eletro, vamos falar um pouco do contexto histórico. E em 1820 foi desenvolvido um instrumento, o galvanômetro, que foi capaz de conseguir medir a DDP e exatamente a intensidade de corrente elétrica. E isso foi muito revolucionário na época, porque através da medicina e da tecnologia já sabia que seria possível fazer a mesma coisa na atividade cardíaca que nós temos, né? Ou seja, na atividade elétrica cardíaca, bem como posteriormente na atividade neural. E em 1901 foi possível registrar realmente essa diferença de potencial a partir de eletrodos que eram fixados tanto no pé quanto nas mãos. E aí no slide nós temos a imagem de como seria isso. Percebam como o instrumento, né, como esse aparelho ainda era muito antigo, era muito grande, né, por conta que não tínhamos, né, a tecnologia e a medicina, né. Atualmente, esse exame ele é feito, né, através de eletrodos que são fixados também na pele desse paciente, porém vão ser nos membros superiores, nos membros inferiores e no tórax. E é válido frisar que vai ser nos espaços intercostais que esses eletrodos vão estar posicionados. E eles vão conseguir registrar as derivações. E essas derivações a gente vai abordar mais para frente, que vai ser exatamente através dela que vai conseguir ser emitida essa atividade elétrica através de um gráfico nesse papel. E esse eletro, gente, ele serve para conseguirmos diagnosticar algumas complicações, ou seja doenças genéticas, infarto no miocárdio, bloqueios cardíacos. E muita gente pensa que ele só vai ser realizado quando o paciente está ali, sintomático, apresentando, né, todos aqueles sintomas de algum tipo de doença, mas não. Ele também faz parte do check-up, ou seja, o médico cardiologista, ele pode sim, ele deve, né, a maioria, passa o ECG para que as pessoas façam e realmente confirmar que se está tudo bem com o coração, até porque sabe-se que nem todas as patologias têm realmente esses sintomas. A pessoa pode ser assintomática, mas realmente ter algum distúrbio que possa vir a impactar futuramente. Nós separamos, na realidade, algumas indicações clínicas e essas repercussões no eletro. Então, nós temos as arritmias, que são esses batimentos irregulares, e eles são ocasionados por diversos fatores. Então, através do ECG, a gente consegue analisar por conta da pouca amplitude do complexo QRS, que nós vamos abordar também, mas é só para vocês entenderem que, da mesma forma que existem essas indicações clínicas, que existem os sintomas, vai ser através desse método diagnóstico que o médico ele pode bater o martelo e realmente dizer, né, juntamente com toda a parte clínica, né, toda a história do paciente, dizer qual seria o seu diagnóstico, né. Temos também o bloqueio cardíaco, que seria qualquer atraso ou interrupção desses impulsos elétricos na parte superior para a parte inferior, porque a gente sabe que o sangue ele flui da parte superior para a parte inferior. E também temos um infarto agudo do miocárdio, que é como se houvesse essa morte, né, do tecido cardíaco, essa necrose, e aí não existe a oxigenação por conta que houve uma obstrução da artéria coronária. Então, o sangue arterial ele não consegue ser passado. E tudo isso vai ter a sua repercussão no ECG, que vai ser através disso que o médico ele vai conseguir chegar ao diagnóstico. E como nós havíamos falado, como é que funciona essa leitura? Bem, o papel ele é milimetrado
Então, existem quadrados pequenos e existem quadrados maiores. E cada eixo, tanto o eixo vertical, ele representa uma coisa quanto o horizontal. O eixo vertical, ele representa a amplitude da onda, ou seja, a amplitude seria a voltagem, e o eixo horizontal representa o tempo. E aí, como vocês podem ver no slide, 1 milímetro, ele representa 0,04 segundos, que seria o quadrado menor, e o quadrado grandão, né, fazendo a multiplicação, representaria 0,20 segundos. E a mesma lógica a gente se aplicaria para o eixo vertical. E é exatamente disso, através disso, que consegue saber o tempo, a amplitude, né, daquele batimento cardíaco e de todo o seu funcionamento. Agora a gente vai entrar num tópico que seria sobre a eletrobiologia celular, porque a gente sabe que esse impulso elétrico, ele vai ser gerado e vai ser propagado, porque vai existir essa diferença de potencial. E essa diferença potencial vai ser exatamente por conta da quantidade de íons que vão entrar e que vão sair das nossas células. E quando a gente está falando sobre essa parte, nós temos o estado de repouso, né, que a gente vai chamar, que existe um potencial para esse estado de repouso. Nós temos o estado que já vai estar em ação, que seria o potencial de ação. E esse potencial de repouso, o meio extracelular, ele vai estar carregado positivamente por conta dos íons sódio, a alta concentração dos íons sódio, enquanto o meio intra vai estar carregado negativamente por conta do potássio. E aqui a gente tem que entender também que tanto o cloro quanto o cálcio, eles também vão participar. E vai ser através da alteração dessas concentrações que vai ser formada uma diferença de potencial. E vai se chegar a quando se chega a mais 30 milivolts, vai ser alterado, né, esse potencial, até porque o potencial de repouso ele é de menos 90. Então, quando chega a mais 30, o meio extracelular vai ficar negativo e o meio intracelular positivo, ou seja, foi invertido. E é exatamente através disso que vai ser possível haver a transmissão desse impulso. E quando a gente vem para a fisiologia cardíaca, a gente vê que o coração, ele possui um sistema muito intrínseco, né, de excitação e de condução, e existe todo o sistema de ritmicidade, né, para que todo o coração ele contraia e relaxa ao mesmo tempo. E tudo isso ele é composto por células especializadas que vão ser capazes de gerar esses impulsos, né, para tanto estimular a contração atrial, quanto a ventricular e consequentemente o seu relaxamento. E através desse videozinho a gente consegue ver um pouco da anatomia do coração. Ao lado estão listados, né, por exemplo, o nó sinoatrial, as vias intermodais e o que cada uma é responsável dentro desse papel da fisiologia, certo? E a gente vem para as derivações, e as derivações, ela é a representação do vetor da despolarização, que ele vai ser como se tivesse sido traçado numa linha imaginária que vai ligar os eletrodos, dois eletrodos. Então, assim, as derivações é como se fosse um ponto de vista do estímulo elétrico. Porque quando o estímulo elétrico ele chega ao coração, são essas derivações que vão estar posicionadas em diversas localidades que elas vão ter a perspectiva de como foi aquele estímulo. Então, ela é muito importante. Como, por exemplo, nós temos as derivações bipolares, as unipolares aumentadas, as pré-cordiais, ou seja, cada delas representam uma forma, né, uma perspectiva de como aquela atividade elétrica impactou o coração. E nós temos as ondas do eletrocardiograma, que é muito importante, que elas vão estar representadas. Nós temos a onda P, o complexo QRS, a onda T também. De uma forma muito simplificada, a onda P ela é a primeira a ser visualizada e representa a despolarização atrial. O complexo ele vai ser posterior à onda P e ele vai representar essa despolarização dos ventrículos. E a onda T vai ser a última e vai ser a repolarização ventricular. E por fim, nós temos algumas limitações, né, do eletrocardiograma, que assim, ele é um método diagnóstico que ele dá informações elétricas, então ele não vai identificar muito as peças anatômicas, os aspectos anatômicos. Além disso, ele depende muito da própria pessoa que vai estar colocando, né, ou seja, do profissional que vai estar colocando esses eletrodos, porque precisa de uma quantidade de gel, precisa de um posicionamento e de uma fixação correta.
e só vai conseguir identificar distúrbios que vai estar acontecendo no momento que está sendo realizado o exame. Então, esse foi a nossa apresentação. Foi uma forma muito resumida, mas a gente conseguiu tratar os principais pontos sobre o eletro. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido muito aproveitoso.